que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, né? Através aí do Facebook, aleluia, você está aí nos ouvindo nesta noite. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, né? Nesta noite, não importa qual é o problema que você está passando, não importa a tua dificuldade, entregue tudo nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar, né? Deixa Ele agir na sua vida. Glórias a Deus. Nós queremos ouvir aí também o nosso irmão jovem, irmão Lucas, aleluia, Jesus também com a sua oportunidade, aleluia, nesta noite, né? Fazendo aquilo que Deus colocar em seu coração. Glória a Deus, aleluia. Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Momento de alegria de estar aqui na live, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 28. 1 Samuel, capítulo 17, verso 28, que diz o seguinte: Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados. Fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Esta passagem é uma passagem muito poderosa, onde nos conta a história do rei Davi. Mas nessa passagem, nesse capítulo, Davi ainda não era rei. Davi era simples pastor de ovelhas. A palavra nos fala que Davi obedeceu a ordem de seu pai Jessé para levar alimento, pães para os seus irmãos mais velhos, que estavam no fronte de batalha, na linha de frente contra os filisteus. Davi obedeceu seu pai e chegou no fronte de batalha. Davi, quando chegou no fronte de batalha, ouviu a conversa dos soldados que o rei Saul estava oferecendo uma recompensa para quem derrotasse aquele gigante filisteu que era Golias. A recompensa era a mão da sua filha em casamento do rei Saul, e a casa daquele vencedor não pagaria impostos para o rei. No decorrer da passagem, Davi escuta as afrontas de Golias. A palavra de Deus nos fala que Golias ficou 40 dias insultando o povo de Israel, e não se levantava um homem para defender Israel, nem mesmo o rei Saul tinha coragem de enfrentar aquele Golias, aquele gigante. Mais adiante na passagem, Davi se dispõe para enfrentar aquele gigante. O rei Saul oferece a sua armadura para Davi, para ele ir para a batalha. Mas Davi não era acostumado com a armadura. A armadura de Saul era muito pesada para ele, deixava desconfortável. Davi falou: meu rei, não posso ir com essa armadura, ela é muito grande para mim. A palavra fala que Davi pegou 5 pedras lisas no rio, e foi em direção a Golias, e foi em direção ao seu inimigo. A palavra de Deus fala também que quando Golias viu Davi, começou a menosprezar. Falou: por acaso eu sou um cão para você vir comigo com pedras e pau? Davi, no decorrer da passagem, falou: eu vim em nome do Senhor dos Exércitos para te derrotar. E mais além, no final da passagem, Davi derrota Golias. Mas qual é o aprendizado, qual é a aplicação prática que podemos ter com essa passagem? Davi enfrentou dificuldades logo no início com os seus irmãos, com a sua família. Quantas vezes você tem recebido afrontas dos seus próprios familiares? Não acreditam nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos? Às vezes você está na igreja e quem te desanima é sua própria família, que te coloca para baixo, que não te incentiva.
Davi não olhou para isso, Davi seguiu em frente, ergueu a cabeça. Quando Davi chegou no fronte de batalha, ele não gostou nem um pouco daquele filisteu insultando o povo de Israel. Ele ficou indignado com aquilo, daquele gigante estar fazendo aquilo lá e ninguém se levantar. Quantas vezes a gente tem se recovardado, o inimigo tem nos afrontado e a gente fica de cabeça baixa, assim, sem reagir, sem lutar. No decorrer da passagem também, Davi vai em direção ao gigante filisteu e a palavra nos diz que Golias desprezou Davi. A palavra de Deus nos fala que todas as pessoas na história da Bíblia que desprezaram os homens e mulheres de Deus sofreram graves consequências. Não despreze, não menospreze os pequenos começos. Deus é contigo, Deus não se agrada de desprezo. Fique firme, não ligue para as afrontas do inimigo. Vá para o fronte de batalha, ergue a cabeça, ergue o escudo da fé, a espada da verdade, vá, não tenha medo. Mais adiante na passagem, a palavra de Deus nos diz que após Davi acertar aquela pedrada na cabeça de Golias, ele não estava morto, ele desmaiou. A palavra de Deus fala que Davi sacou a espada e cortou a cabeça de Golias. Então, nesta noite, que fique esse aprendizado, mate o mal pela raiz, não deixe esse gigante ficar adormecido, vá com o Deus de Israel, não aceite as afrontas de Satanás, vá em frente, lute, pregue, cante, invoque o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Ele é contigo na sua casa, no seu trabalho, aonde for, vá, não desista, Deus é contigo. E tem uma outra parte aqui da passagem, que fala que no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, que diz o seguinte: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Olha só que bênção, irmãos. Davi teve uma vida difícil, uma vida de dificuldade, de problemas gigantes. O próprio rei de Israel, Saul, perseguindo ele, injustiçado, mas ele não levantava a mão contra Saul, porque Saul foi ungido por Deus. Ele não tinha coragem de atacar Saul, porque o próprio Deus escolheu Saul. Mas Saul, por causa da sua desobediência, Deus se desagradou dele e escolheu Davi. E a palavra nos fala que Davi teve, no final da sua vida, teve uma vida próspera, feliz. Deixou um sucessor para o seu nome, que era Salomão. E sabemos que Salomão foi um grande homem de Deus, um homem sábio, poderoso. Não houve rei em Israel igual Salomão. Então, o seu passado não determina seu futuro. Se desprenda do seu passado, não ligue para as afrontas de Satanás. O futuro dele é o inferno, o nosso é o céu. Fique firme, não olhe para o passado, olhe para o futuro. O seu passado não determina seu futuro. E que essa mensagem fique no seu coração, que possamos ser valentes. O gigante, sim, está na nossa frente. A dificuldade, o deserto, a afronta, mas invoque o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Essa noite Deus está matando esse gigante na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ajuda, Senhor, o teu povo. Não deixa esse gigante afrontar o seu povo. Então, que essa mensagem fique no seu coração, no meu e no seu, e que possamos ser igual a Davi. Davi, quando ele chegou perante o rei, ele tinha um histórico de batalha, ele não chegou do nada. Ele tinha matado ursos e leões. Então, quantos leões você tem matado aí no seu dia a dia, na sua vida, né? Leões e ursos. Davi chegou preparado contra Golias. Ele não chegou sem nenhum despreparo. Ele também obedeceu ao seu pai. Quando seu pai Jessé pediu para ele ir, ele foi. Então, a gente vê aí o princípio de honrar pai e mãe. Já pensou se Davi, agora meu pai quer que eu leve comida para os meus irmãos, só me deixa aí cuidando dessas ovelhas, nesse fedor aí, nesse fim de mundo? Davi não,
sim, pai, eu vou lá levar comida para os meus irmãos. E Davi foi próximo, feliz. As dificuldades vinham, as batalhas vinham, mas ele não tinha medo. Ele sacava a espada e ia para cima do inimigo. Então, que a palavra fique no coração dos irmãos. E agradeço a minha oportunidade. E glórias a Deus, né? Que palavra maravilhosa, palavra linda do nosso irmão Lucas nesta noite, né? Louvado seja Deus, aleluia.